Com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma segunda-feira abençoada, né? Onde nós temos a oportunidade de buscar a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva, eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E nós estamos com a oportunidade nessa segunda-feira, irmão, não só de ser leitor da Bíblia, e nem conhecedor, mas praticante. O Senhor Jesus ele vai dizer, numa certa passagem, aquele que ouve, também a pratique. Né? Se a gente, no inferno está cheio de conhecedores, cheio de teólogos, cheio de pessoas que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas por não praticar ela do jeito que ela é, estão no inferno. Isso não é vantagem, né? Porque a gente, com conhecimento bíblico, sem ser praticante, a gente vira fariseu, a gente vira religioso. Onde a gente chega, a gente é um religioso. Graças a Deus que eu não tenho essa visão de ver ninguém aqui como, porque lê a Bíblia o cara está bem, porque jejum o cara está bem, porque o cara ora, ele está bem. Tem muita gente em pecado que faz isso, porque não tem temor. Vocês sabem o que é o temor? Alguém sabe o que é temor? Qual é a palavra, o significado de temor? Respeito. É medo. Medo, obediência, respeito. Será que nós vivemos isso? Temor é uma palavra muito forte, por isso que o princípio da sabedoria é o temor. Não vou beber porque Deus está vendo. Não vou fumar porque Deus está vendo. Não vou usar droga porque Deus está vendo. Não vou mentir para o meu pastor porque Deus ele viu o que foi que eu fiz. Não vou mentir para minha esposa, não, que Deus viu o que eu fiz. Temor. Né? Temor. E nós vamos aprender com José aqui a respeito do temor. Temor. Você que vai abrir essa live aí, a paz do Senhor para você. Deus abençoe. Desejo para nós aqui, para vocês aí, uma semana de vitória para nós. Né? Que a palavra de Deus ela possa fazer efeito na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. O nosso irmão Leonardo ele vai fazer a leitura de Gênesis capítulo 39, do 1 ao versículo 23, meu irmão. Pode ler. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. Então ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso, de porte e de aparência. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse: a mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti. Porquanto tu és a sua mulher, como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela,
Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara as suas vestes em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E ela pôs as suas vestes perto de si, até que o seu senhor voltou à sua casa. Então falou-lhe, conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim? E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo seu senhor as palavras que sua mulher falava, dizendo: conforme essas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra. Aliás, que texto maravilhoso, né? Nós vamos aprender algumas coisas aqui com José. Veja bem, a realidade de José era bem diferente dos seus sonhos. A realidade de José era bem diferente dos seus sonhos. José, ele teve um sonho, certo? José, ele teve um sonho. Por onde coloca aqui, a claridade aqui pega, mas foi assim mesmo. A realidade de José era totalmente diferente dos seus sonhos. Muitas das vezes, irmão, a gente sonhamos, projetamos, falamos, mas muitas das vezes não é aquilo que nós sonhamos. Talvez a gente criamos até expectativa, colocamos Deus nos nossos sonhos, nos nossos projetos, mas muitas das vezes, Rodrigo, não se concretiza. A gente pensa uma coisa, é outra. Este jovem aqui, irmão, ele teve um sonho na casa dos pais. Ele era sonhador. Quantas pessoas aqui dentro da casa de recuperação são sonhadores, irmão? Chegam aqui, planeja, projeta e diz e faz e assim, e pai, aquela coisa toda. Mas esquece, irmão, que nós temos os desejos carnais e as obras do inimigo para poder atrapalhar. Os sonhos são bons. Sonhar não é pecado. Só que a gente sonha tanto que esquece das barreiras, das dificuldades, da onde nós viemos. Para nós aqui, o tratamento que nós estamos tendo, que é um tratamento, irmão, que não acaba nunca. Que não acaba nunca. Eu tenho 26 anos na fé, eu sou ex-usuário de droga, eu sou ex-bandido, eu sou ex de um bocado de coisa que não presta que eu fiz na vida.
Mas eu estou sujeito a cair. Eu estou sujeito, irmão, a se tornar até pior do que eu era. Porque eu tenho ciência e consciência hoje de que o meu tratamento só vai acabar quando eu entrar no céu. Porque no céu não tem pecado, no céu não precisa lutar contra o pecado. No céu a carne não vai entrar. Por isso que em Gálatas, Paulo vai dar um ensinamento que há uma guerra dentro da gente, da carne contra o espírito e do espírito contra a carne. Há uma luta, há uma guerra. Só que, mesmo com os sonhos que José teve, e ele entrou numa realidade de que as coisas que estavam acontecendo na vida dele era outro totalmente diferente do sonho, ele não deixa de ser fiel a Deus. Isso que é o mais importante. Ele não deixa de ser fiel a Deus. Ele era fiel a Deus na casa dos pais. Ele foi vendido pelos irmãos por causa de ciúme. Porque ele era fiel. E mesmo no Egito, ele se mostra e continua, assim como era fiel na casa dos meus pais, eu sou fiel na casa de Potifar, sou fiel no mundo, sou fiel aqui no Egito. Nós vamos aprender com José, que não é o ambiente que faz a gente. Não é o ambiente que é para mudar a mente da gente. Porque, na verdade, uma mente transformada, ela não precisa de ambiente para viver bem, para ser fiel. Eu tenho experiência disso. Eu tenho 26 anos na fé, não é 26 dias. Também não me acho também, irmão, um super tal por eu ter 26 anos. Porque o pecado bate a porta todo dia. Você veja bem, irmão, aonde o pecado tentou José. Ele precisou, vamos usar assim essa expressão, porque ele já estava morando ali no Egito. Eu vou usar essa expressão, precisou ele sair da casa de Potifar para ir para o mundo, para uma balada, para uma curtição, as amizades. Dentro da casa de Potifar, irmão, o pecado. Quantas pessoas fumam dentro da igreja? Quantas pessoas, irmão, levam o corote para dentro da igreja? Quantas pessoas moram dentro da igreja, irmão, e levam cigarro para dentro da igreja? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos um trabalho na sede, na triagem, que os pessoal moram na igreja, irmão. E quando é fé, irmão, leva droga, leva cigarro, leva bebida. E na hora do culto estão chorando, estão levantando a mão. Fala de Deus, evangeliza. Será que tem temor? Irmão, eu não sei, mas eu vou dizer uma coisa para você. Se eu fosse beber, eu não tinha cara de pau de dobrar meu joelho. Eu não tinha essa cara de pau. De dobrar meu joelho como se nada tivesse acontecido. Eu não sei, irmão, se um dia eu pecar aqui dentro, pode ser que com o pecado eu fique vulnerável, o Espírito Santo sai de mim e o capeta entra e ele mude a minha mente para me viver enganando os outros. Mas eu não sei como é que eu ia olhar para o meu pastor,
que há 13 anos eu sirvo a Ele na Encontro com Deus. 13 anos. Me dá a carta branca para me trabalhar em Bragança, para me mandar e desmandar, fazer, receber interno, botar para fora, fazer do jeito que eu quero, segundo na obra de Deus. E nós estamos vivendo uma época, irmão, onde eu estava no hospital, que o meu filho está internado, eu passei o dia com ele ontem, acompanhando. E eu sentado numa poltrona lá, irmão, do lado dele, ele dormindo e eu meditando, preparando o estudo para cá e meditando sobre isso. E dizendo, Senhor, quem não pode pecar é eu. Porque nós estamos vivendo uma geração, irmão, que o pecado hoje ele é normal. O pecado hoje ele virou uma intimidade da pessoa. A gente peca, vai ali, tá entendendo? Pecou, voltou, não tem coragem de pedir perdão, de se arrepender, dizer, poxa, eu bebi, poxa, eu fumei, poxa, eu usei droga, me perdoa, cara, eu vacilei. Hoje em dia nem isso mais a pessoa não tem mais, tá entendendo? Eu estava meditando, eu já fui pastor, irmão, de 4 igrejas, eu ia falar de 40 igrejas, 4 igrejas. Já me deparei, irmão, com obreiros, irmão, que subi no altar, obreiro que bebeu, irmão, vinho, passou o dia bebendo vinho. De ter a oportunidade de pegar o microfone e exortar a igreja, e o cara passou o dia bebendo. Eu sei do que eu estou falando. Tem gente que usa as desculpas para beber, irmão, para ir pecar, usar droga. E eu estava meditando aqui em José e disse, Senhor, eu quero ser fiel igual José. Agora, para mim ser fiel, Leonardo, não é fiel dentro da casa de recuperação. E tem gente que é tão destrambelhado, que até no lugar onde não tem bebida, ele arruma pecado. Eu quero ser fiel quando ninguém estiver me vendo. Esse que é o verdadeiro caráter diante de Deus. Não é reputação diante de Deus, é caráter. Quando ninguém estiver me vendo, aí é o caráter de Deus na minha vida. Reputação é aquilo eu ir ali pecar e voltar, tá entendendo? E não confessar meu pecado para me manter santo, religioso. Tô bem, mãe, tô bem, pai, tô bem, irmã, tô bem, filho, tô bem, esposa. E não tá. E eu fazendo esse estudo, irmão, eu dizia para mim mesmo, Senhor, se for para mim, tá como coordenador, pastor, dentro de uma casa de recuperação, e eu me encontrar nessa situação, me mata logo e me leva. Porque uma coisa que eu detesto, irmão, é ser enganado. Uma coisa que eu detesto, irmão, como é que eu posso dizer? Eu sempre uso essa expressão aqui, malandro e malicioso. Malandro e malicioso. Tá entendendo que, na verdade, a pessoa não sabe o que é verdadeiramente ser um malandro. Né? Lá no Rio de Janeiro, eu não sei hoje, mas no tempo que eu morei lá, aprendi muito isso, o que é o verdadeiro malandro. O verdadeiro malandro, ele não passa a perna nos outros, ele não procura crescer, se aproveitar em cima dos outros. Chegar nos cantos, querer dar uma de bichão, de esperto, fazendo o que é errado, e é malandrão. Não, isso não é malandrão, isso é um otário. Está escrito no dicionário, né, pastor? Malandro não quer dizer que é um cara bom. Malandro é isso que você está falando, né? É verdade, pastor. Você está entendendo? Passa a perna nos outros, pensa que é o... Mas no final de tudo, né? Não é nada. Ó, a gente se deparava lá no Rio de Janeiro, chamado com a Jovem Guarda. O que é a Jovem Guarda? É aqueles coroazão antigo. Tá entendendo? Meu, conversa com fulano ali conhece a vida. É um malandrão no sentido de prudência,
de vivido, conhecedor. Você está entendendo? De conhecedor. Por isso que a Bíblia diz que quer ser sábio, anda com sábio. Quer ser tolo, anda com tolo. Eu estava meditando, irmão, porque a gente estamos numa época, irmão, que a palavra de Deus, não que ela perdeu o valor, que ela é viva e é eficaz, mais penetrante que espada aguda de dois gumes, e ela se renova dia após dia. Mas qual é o valor que nós estamos dando a essa palavra? Porque nós só vamos, Rodrigo, valorizar mesmo essa palavra quando nós colocarmos em prática, não é quando nós ouvimos. Nós só vamos ver o efeito dessa palavra, não é quando nós ouvimos, é quando nós colocamos em prática. Aquela mulher que passou 12 anos sem de recuperação, ela ouviu, mas aquela palavra, irmão, fez efeito nela. Houve mudança nos pensamentos dela. Ela passou 12 anos sem de recuperação, irmão, como uma escrava. Tem gente que passa, irmão, o resto da vida, irmão, como um escravo do pecado, dentro da igreja, dentro de uma casa de recuperação. E ouvindo a palavra todo dia. E hoje nós temos a oportunidade, irmão, de ter a Bíblia que a gente quiser. Bíblia de estudo que a gente quiser. Nós temos. Mas qual é o efeito que essa palavra está fazendo, irmão, na igreja? Qual é o efeito que essa palavra está fazendo nas casas de recuperação que pregam a palavra de Deus? Que efeito essa palavra está fazendo em nós, irmão, que estamos lendo a Bíblia? Em nós. Por quê, irmão? Porque a palavra de Deus hoje, ela é um reflexo para a nossa vida, ela é como um espelho. Ela mostra nossas imundícies, irmão. Ela mostra, irmão, nossos trapos. Ela mostra, irmão, quem somos nós, irmão? Pecador. Mas também ela mostra também que essa palavra, ela tem poder para transformar o pecador em santo. Porque senão, irmão, toda a nossa trajetória, igreja, casa de recuperação, ela vai ficar em vão. Eu estou trazendo uma introdução para vocês aqui, irmão. Eu estou até me esticando um pouco nessa introdução, para vocês verem, para vocês entenderem, irmão, que nós podemos passar 6 meses aqui e não valer de nada. E não valer de nada. Eu vou ler uma passagem aqui em Provérbios, que o Espírito de Deus me faz me lembrar agora. Hebreus capítulo 6, versículo 4. Eu vou pedir aqui, Leonardo 1, lê aqui, por favor, nessa tradução. Hebreus capítulo 6, começa no versículo 4, eu peço bem atenção de vocês, eu peço bem atenção aqui dos meus irmãos aqui na live, aqui, tá? Não, olha só, o que essa palavra, irmão, ela vai, o que ela pode refletir na minha e na tua vida. Versículo 4, né? Começa no versículo 4. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrepender de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz
mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Pronto, filho. Aí termina esse versículo, né? Aí, né? Termina. Pronto. Muito obrigado. E aí? Eu fiz questão de ler nessa tradução, porque vocês têm alguma dúvida aí? Aquele que experimentou, irmão. Ó, aquele que experimentou. O que nós estamos experimentando aqui, irmão? Vamos lá, um exemplo aqui. Ao tempo que está aqui sem beber, sem fumar, sem usar droga, e uma oportunidade que tem, irmão, para sair, joga tudo no alto. O que foi que uma pessoa dessa fez? Ou o que uma pessoa dessa está fazendo? Segundo a leitura, ela está pisando o Filho de Deus. Crucificando Jesus de novo. Está crucificando Jesus de novo. O que eu entendo com isso? Não dá para nós ficar de oba-oba, irmão. Brincar como se o pecado fosse uma brincadeirazinha, um futebol. Tá entendendo? Nós podemos brincar com o pecado, mas Jesus não brinca com a santidade dele. Jesus não brinca com o nome dele. Agora você imagine o que a Bíblia está dizendo. É impossível trazer alguém para o arrependimento. Nós podemos convencer ela de voltar para a igreja. Nós podemos convencer ela de trazer para a casa de recuperação. Agora, muitas das vezes é impossível levar ela a se arrepender. Está dentro de uma casa de recuperação de volta, não quer dizer que está arrependido. Está dentro da igreja de volta, não quer dizer que está arrependido. É muito mais difícil, irmão, segundo o texto, levar uma pessoa ao arrependimento depois que ela cai. A prova é tão grande que ela cai de novo, cai de novo, cai de novo. É porque não se arrependeu. Quando ela pratica o mesmo pecado, é porque ela não se arrepende, mas não estava na igreja. Por isso que eu digo para você, irmão, é difícil eu ser enganado pelas pessoas. É difícil de eu ser enganado. Ah, mas o fulano, pastor, passa o dia todo com a Bíblia. O que que tem? O diabo conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. O apóstolo vai dizer que, não sei se é o apóstolo João, que os demônios têm medo que estremece, mas não obedece. Se nós não tivermos cuidado, nós estamos vivendo dentro dessa casa, irmão. Se não tiver cuidado, você está dentro da igreja, vivendo só um ato religioso. Mas que na verdade não tem mudança, não tem firmeza, não tem compromisso. Vou repetir para isso ficar bem claro. Versículo 4. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Como é que pode? Aquela pessoa que estava bem, irmão. Aquela pessoa que foi limpa. Aquela pessoa que não está usando droga, não está bebendo, não está fumando. Aquela pessoa que está recebendo a palavra. Aquela pessoa que foi batizada nas águas. Aquela pessoa, irmão, que está um tempo sem usar. Como é que pode ela voltar de novo? É uma pergunta. Como é que pode? Vamos lá. Elas já estavam na luz de Deus. Irmão, segundo a Bíblia, principalmente lá em João, no Evangelho. Qual é essa luz que é apresentada aqui? Qual é? Ou quem é? Jesus. Jesus. Nós aceitamos quem? Foi o diabo ou foi Jesus? Você aí da live aí, você aceitou quem? Jesus ou foi o diabo? Foi Jesus? Jesus é a luz. É como está falando aqui. Já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Qual é o dom do céu, você sabe?
Isso aí, como vocês são inteligentes. Viu como vocês são inteligentes? Ó, olha só, ela já havia experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo ele produz na pessoa? Está lá em Gálatas capítulo 5. Alegria. O seu fruto. O que o Espírito Santo, irmão, ele dá em 1 Coríntios capítulo 12? Os seus dons. Aqui, ó. Aqui, ó. Versículo 5. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. Mas depois abandonaram a fé. É impossível. É a palavra de Deus que está falando. Para nós. Não é para vocês. É para nós. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo. De novo. Pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Irmão, quando nós saímos daqui, irmão, para pecar, nós somos um zombador de Cristo. Mas o cara ontem estava na igreja, pastor, glória a Deus, aleluia, Jesus é bom.